Se tem uma pergunta que a gente costuma escutar com frequência é: por que que tá mais difícil engajar pessoas de gerações diferentes dentro das equipes atualmente? E isso é uma realidade, nunca a gente teve tantas gerações fazendo parte de um mesmo espaço, colaborando em projetos, interagindo aí dentro da realidade das organizações. Se tu é liderança, se tu participa de RH, tu já deve ter escutado essa demanda, e o vídeo de hoje vem para trazer um pouco mais de clareza e um pouco mais de estrutura nesse raciocínio. Então me acompanha até o final. A gente escuta muito isso dentro da nossa realidade, né? Dessa provocação dos líderes com dificuldade em atender todas as demandas de todas as gerações, e com certeza ela vai ter um impacto cada vez mais significativo com novas gerações entrando e fazendo parte das organizações e com diferentes necessidades. Então esse vídeo é para ti, liderança, para ti, RH, que tem necessidade de trabalhar aí dentro desse contexto, né? Eu fiz um aprofundamento aqui sobre cada uma das gerações para trazer um pouco mais de recurso para a gente poder pensar juntos, e quero fazer algumas provocações para vocês, né? Se a gente iniciar, a gente pode pensar na geração X, que são uma geração que vai de 1965 a 1980, tá? Então, profissionais com longos períodos de carreira ainda permanecem dentro das empresas, né? E muitas vezes até são gestores. Esses profissionais dessa realidade da geração X podem estar ocupando cargos de gestão dentro da tua empresa, né? Como é que essas pessoas se formaram, né? Como é que essa geração se formou? A geração se formou, a X se formou no início da transição do analógico para o digital, com uma autonomia desde cedo, porque os pais eram mais ausentes e existia uma responsabilidade prática, e com uma visão pragmática de carreira. Então, a formação desses profissionais se dá disso, né? Se a gente for pensar quais são os desafios de gestão, né? Quando eu tenho profissionais que têm essa autonomia, esse desejo por autonomia, essa questão de um distanciamento digital e cada vez mais o digital fazendo parte da nossa realidade, e essa visão mais categórica, mais metódica de carreira, né? Quando a gente pula a geração, a gente vai para a geração Y, que vai de 1981 a 1996. Esses profissionais se formaram com a transição completa para o digital, então o digital já um pouco mais presente, a globalização, a velocidade das informações, a crise do emprego, as startups iniciando e uma busca por propósito e equilíbrio de vida. Então, a visão pragmática de carreira que a gente viu na geração anterior, aqui já muda um pouco, né? Quando a gente avança, a gente vai para a geração Z. Geração Z, ela está entre 1997 a 2012. Essa geração se forma com os smartphones presentes na sua realidade, com as redes sociais e com uma hiperconexão. Então, vamos sair lá do primeiro, olha o quanto que já tem uma mudança aqui drástica, né? Além disso, essa geração aprende no YouTube, aprende com plataformas digitais e aprende com comunidades. Então, a visão de aprendizagem é muito distinta também das anteriores que eu acabei trazendo para vocês. Avançando um pouco mais, a gente tem a geração Alpha, que vai fazer parte da tua realidade em algum momento. Ela está iniciando, mas ela vai fazer parte da tua realidade em algum momento. Geração Alpha, 2013 a 2025, estamos em 2026. Como se formaram, né? Como estão se formando essa geração Alpha, né? Uma educação personalizada por algoritmos, né? Assistentes virtuais desde a infância, jogos, plataformas interativas e um consumo personalizado e um alto nível de autonomia digital. Vamos entender aqui, né? Falei aqui de 4 gerações, né? Uma que iniciou, que a gente pode dizer que ainda está presente na nossa empresa. 2 que realmente são o miolo aqui desse processo. E uma que vai entrar, que vai chegar aí, né? Essa aqui, muito diferente dessa última, né? O grande exercício para a gente pensar aqui é o teu modelo de gestão, o teu modelo de liderança
não pode ser o mesmo baseado nessas 4 classificações que eu fiz aqui. Então, quando a gente escuta essa dificuldade, né, dessa realidade de como dar conta dessas gerações todas juntas, vocês precisam, como liderança, e aqui falo para os RHs também, né, o RH precisa preparar, dar suporte, dar recurso, da ferramenta para que essa liderança consiga fazer um processo de gestão mais qualificado, né? Porque exige uma diferença. E o início se trata de um mapeamento de quem está na tua equipe, né? Quantas pessoas tu tem da geração Y, da geração X, da geração Z? E daqui a pouco, pensando no mercado do futuro, né? Quais são os profissionais aí que provavelmente vão ocupar a realidade e que vão estar fazendo parte da geração alfa em algum momento da tua carreira e como gestor ou como RH, né? Sabendo disso, eu já consigo calibrar, né? Aonde eu tenho que botar mais intensidade, aonde eu tenho que fazer as diferenciações, né? Porque cada modelo de gestão vai trazer para cada uma dessas gerações uma particularidade. A gente não tem dúvida que dá para administrar muito bem tudo isso, né? Afinal, cada uma traz uma diferença, um impacto, um resultado diferente. Mas a tua liderança tem que estar atenta ao quanto que existem necessidades que são diferentes, né? Então a gente pode pensar, quando a gente fala da geração X, né? Esse diálogo com as gerações mais jovens, ele precisa ser intermediado por ti como liderança. Não adianta achar que uma geração X vai ir conversar com as gerações mais novas para saber como é que tá as coisas nesse momento. Mas tu, como liderança, pode intermediar isso. Quando a gente fala de uma geração Y, a gente está falando de um conflito com líderes tradicionais, né? Porque eles questionam processo, eles buscam lógica, então eles vão ser muito mais provocadores. Tu tem que estar preparado aí para trazer bons cenários, bons contextos, boas tratativas, bons acordos, né? Em relação à geração Z, a gente pode pensar no conflito principalmente com a geração mais antiga, então com a geração X, né? Vai ter um embate mais forte aí, porque acaba tendo uma distância um pouco maior, né? Então, há uma diferença no tom, na velocidade, na linguagem, e de novo, o teu processo de liderança pode facilitar e demonstrar ambas visões, ou o quanto que isso pode ser importante dentro desse contexto da formação dessa equipe. E a geração alfa, né, que é a que em breve vai estar no nosso mercado de trabalho, vai estar te desafiando a outras coisas, né? Há uma expectativa de um processo de experiência de aprendizagem mais personalizada, vão rejeitar modelos únicos, então aqui a gente tem excelentes cenários para pensar. Eu quis trazer um pouco desse contexto de cada geração para que tu, no teu papel, pudesse entender o quanto que realmente existe um desafio, mas não é um desafio impossível de ser vivido. Tem que ter clareza, tem que ter profundidade e a gente precisa saber aonde estão as oportunidades. Tem que ter uma dedicação aí de pensar como pode funcionar bem para a tua equipe, tá? Avalia aí o quanto que realmente tu enxerga essas características que eu falei aqui no teu ambiente de trabalho e te debruça aí a pensar quais são as possibilidades que podem fortalecer e favorecer com que essa equipe trabalhe com essas diferenças convergindo para um processo de resultado muito efetivo dentro do teu negócio.